Olá, nosso grupo é composto por mim, Andressa Sommer, Isabela Campos, Karina Pessoa e Thaís Santos. A gente vai falar sobre o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa de Distribuição de Cestas. O Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, foi criado pela Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003 e alterada em outubro de 2011. O decreto em vigência é o número 7.705, de julho de 2012. O programa possui duas finalidades básicas, que é promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Para alcançar esses objetivos, o programa compra alimentos da agricultura familiar sem a necessidade de licitação. E esses alimentos são destinados para as pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e para aquelas que são atendidas pela rede socioassistencial e pelos equipamentos públicos de alimentação e nutrição. Os beneficiários podem ser fornecedores ou consumidores. Os fornecedores, para participarem do programa individualmente, precisam ter a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, que qualifica a família como da agricultura familiar. Já as organizações de agricultores precisam ter a DAP especial para pessoa jurídica ou outros documentos que são definidos pelo grupo gestor do PAA. E os beneficiários consumidores são pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e essas pessoas precisam procurar a rede socioassistencial ou os equipamentos de alimentação e nutrição dos municípios. E essas entidades vão procurar as unidades executoras do programa para incluir essas pessoas como beneficiárias. Como o programa é multissetorial, houve a necessidade da criação de um grupo gestor conhecido como GGPAA para fazer as regras do programa. Ele é formado por representantes dos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério da Fazenda e Ministério da Educação. O objetivo principal desse grupo é orientar e acompanhar a execução do PAA. E também ele é responsável por definir as medidas necessárias para a operacionalização do programa, como a forma de funcionamento das modalidades, a metodologia para a definição dos preços, as condições de doação dos produtos, as condições de formação dos estoques públicos, os critérios de priorização dos beneficiários e as condições para aquisição e doação de sementes. O PAA é operacionalizado por estados, Distrito Federal, municípios e também pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, que é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e é responsável pela gestão das políticas agrícolas e de abastecimento. E para a execução do programa, a CONAB firma o termo de cooperação com o Ministério de Desenvolvimento Social e com o Ministério de Desenvolvimento Agrário. Entre os anos de 2003 e 2012, o PAA era executado pelos estados, Distrito Federal e municípios por meio de convênios com o MDS. Mas a partir de 2012, abriu-se a possibilidade de execução do PAA por meio do termo de adesão, que aí dispensa o convênio. E esse novo instrumento proporcionou a ampliação do programa com menos burocracia e, aí, além de tudo, possibilita a realização do pagamento pela União, por intermédio do MDS, diretamente ao agricultor familiar, e esse agricultor familiar recebe por meio de um cartão bancário específico. Essa nova forma de operação segue o seguinte fluxo: a solicitação de senha para acessar o SIS-PAA, que é um sistema de execução do PAA, assinatura do termo de adesão, pactuação de valores e metas entre os entes, que são os estados, municípios, os consórcios públicos e o MDS, a publicação de portaria ministerial propondo valores e metas, o aceite pelas partes, a pactuação local, o cadastramento da proposta no SIS-PAA, a aquisição e distribuição de alimentos, o pagamento de fornecedores e o apoio financeiro aos executores. O PAA é um programa que conta com uma participação muito grande da sociedade civil e nas esferas nacional, estadual e municipal, quem faz o controle desse programa é o CONSEA. E ainda no comitê é composto por representantes governamentais e da sociedade civil e eles assessoram o grupo gestor e acompanham a implementação do programa.
O programa de aquisição de alimentos, ele conta com 6 modalidades. A primeira modalidade, a compra com doação simultânea, ela tem a finalidade de promover a articulação entre a produção da agricultura familiar, associando assim as demandas locais de suplementação alimentar. Além disso, ela também auxilia no desenvolvimento da economia local. Os produtos que são adquiridos através dessa modalidade, eles são doados às pessoas que estão em segurança alimentar. Essa doação ela é feita por meio de rede socioassistencial ou através de equipamentos públicos, como os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, os bancos de alimentos, entre outros. Na modalidade de compra institucional, os órgãos públicos eles fazem a compra dos alimentos por meio de chamadas públicas. E a partir dessas chamadas públicas se tem a aquisição do alimento e com essa aquisição pode-se abastecer os hospitais públicos, quartéis, restaurantes universitários, creches, escolas, entre outros. Ao menos 30% dos alimentos adquiridos por órgãos federais devem vir de pequenos produtores por meio dessas chamadas públicas. E atualmente o Exército Brasileiro, junto às universidades federais e os hospitais públicos, são os órgãos federais com maior volume de compras por meio do Programa de Aquisição de Alimentos. A terceira modalidade é o incentivo à produção e ao consumo de leite. Então, essa modalidade ela tem como finalidade contribuir com o aumento do consumo de leite pelas famílias que se encontram em situação de segurança alimentar e nutricional. E também tem o objetivo de incentivar a produção leiteira dos agricultores familiares. Nessa modalidade, então, é feita a compra do leite in natura através de laticínios privados e agricultores familiares, e após o processamento desse leite, ele é distribuído ao público. A unidade executora dessa modalidade, ela fica responsável, então, por fazer a contratação dos laticínios, que ficarão responsáveis pelo processamento e o transporte até os pontos de distribuição, que são pré-definidos, onde as famílias beneficiadas vão lá e retiram a sua coleta diária de leite. As famílias que vão receber o leite, elas são selecionadas pela unidade executora do programa e devem seguir alguns critérios. Esses critérios incluem renda per capita de até meio salário mínimo. Dentre os membros da família, deve haver crianças de 2 a 7 anos de idade, nutrizes que estão até 6 meses após o parto, gestante ou idosos, os idosos a partir de 60 anos de idade. Em geral, cada família beneficiada ela recebe 1 litro de leite por dia. E para as famílias com mais de um membro que preenche os critérios que foram mencionados, poderão ser distribuídos até 2 litros de leite. Entrando agora na modalidade de compra direta, então essa modalidade ela tem como finalidade a sustentação de preços de uma pauta específica de produtos, que é definida pelo grupo gestor. Nessa modalidade, os agricultores eles vendem os alimentos para o governo federal a valores que são situados em uma faixa de preço aí entre o preço mínimo e o preço de mercado. O grupo gestor responsável pelas compras desses alimentos nessa modalidade é a CONAB, né? E assim como na compra com doação simultânea, esses alimentos são adquiridos e são destinados às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. A modalidade de apoio à formação de estoque, ela tem como finalidade apoiar financeiramente a constituição de estoques de alimentos. E essa formação de estoque, ela tem como objetivo a agregação de valor à produção, né, desses alimentos e a sustentação desses preços. Ao se identificar a possibilidade de formação de estoque de determinado produto, a organização de agricultores ele envia uma proposta de participação à CONAB. Essa proposta ela deve conter a especificação do produto a ser estocado, a quantidade, o preço que vai ser proposto e o prazo necessário para a formação do estoque e também os agricultores a serem beneficiados com esse estoque. Na modalidade de aquisição de sementes, o governo ele compra sementes de fornecedores e doa para as famílias que estão inscritas no cadastro único. O grupo gestor responsável pela aquisição dessas sementes é a CONAB
E as sementes que são adquiridas nessa modalidade, elas devem cumprir algumas normas que são vigentes para a certificação dessas sementes que estão sendo adquiridas. Porém, nessa modalidade, não se é permitido a compra de sementes que são geneticamente modificadas. Muitos agricultores familiares têm sido beneficiados pela venda dos seus produtos ao governo federal. Em 2018, o total de beneficiários fornecedores foi de 9.675 mil famílias em todo o Brasil. Esse gráfico ele mostra a diversidade de produtos que foram adquiridos pelo Programa de Aquisição de Alimentos no ano de 2018. Frutas e hortigranjeiros foram os produtos que foram mais adquiridos, com 63% das aquisições. Em segundo ficou laticínios, mel e processados, com 16% das aquisições. E em terceiro, carnes e pescados. Destacando alguns avanços do programa, como a inclusão econômica, pois a partir do acesso ao programa há um impacto socioeconômico positivo, relevante aí aos agricultores. O engajamento também contribui para o equilíbrio ao longo da cadeia de comercialização. Temos também o acesso ao mercado de segurança e comercialização de produtos, que é um ponto-chave motivacional para essa população. A possibilidade de planejar a produção e receber preço justo também gera diversidade aí dos produtos. Temos também a execução do plano mediante o termo de adesão, que é um novo modelo considerado menos burocrático, onde os agricultores recebem diretamente pela União, né? E ainda a participação da mulher, assentados de povos comunidades tradicionais, e aqui nós destacamos os efeitos positivos na qualidade de vida de toda a família. Ainda destacando a importante participação das mulheres, neste gráfico podemos constatar um crescimento em 9 anos aí de 64% no engajamento com o programa, e ainda isso impulsiona o acesso a outras políticas públicas, com novos projetos, fortalecendo tanto a segurança alimentar e nutricional dos beneficiários quanto dos consumidores, e além da valorização da mão de obra feminina e sua autonomia econômica, que é bem importante. Destacamos alguns desafios do PAA, como a falta de acesso a outras políticas públicas, como, por exemplo, a ausência da assistência técnica de extensão rural, que é de fundamental importância para o desenvolvimento do agricultor. Temos também a outra reclamação, que é do excesso burocrático, nesse caso aí no contexto em que eles estão inseridos, alguns não possuem documentos necessários, além da falta de assistência técnica na elaboração dos projetos. Somado a isso, há algumas limitações de recursos, o que gera dificuldade no transporte, no armazenamento dos produtos. Há também pouco acesso a informações, aí, o que contribui para a baixa cobertura do programa. Quando tem uma baixa cobertura, há pouco conhecimento, há um atraso na liberação dos recursos, justamente por falta desses documentos adequados. Outro ponto de destaque é a dificuldade dos agricultores em atender às normas higiênico-sanitárias, sobretudo sobre os produtos de origem animal. O Mesa Brasil é uma rede nacional de banco de alimentos. Ele foi desenvolvido e mantido pelo SESC e por empresas do setor privado. O grande objetivo do Mesa Brasil é combater o desperdício de alimentos e a fome. Em uma conversa que nós tivemos com a nutricionista Patrícia Gerardi, a coordenadora responsável pela sede do Mesa Brasil de Joinville, ela explica um pouco da rotina da equipe que compõe o Mesa, desde a coleta das doações até as entregas às instituições cadastradas. Vale ressaltar que trata-se de um programa de segurança alimentar nacional baseado, além da distribuição de alimentos para as instituições cadastradas, também as ações educativas, como, por exemplo, oficinas sobre como melhor utilizar esses alimentos. Durante a pandemia do Covid, ela conta que a demanda das instituições tem aumentado aceleradamente. E o Mesa Brasil e o PA são bem parecidos. Uma das diferenças está na doação de alimentos que o Mesa recebe, através de alimentos que sobram, e o PAA, a doação é comprada do agricultor pela prefeitura, o que faz uma parceria aí bem interessante, fortalecendo a agricultura local. O programa de distribuição de cestas trata-se de uma política de caráter emergencial e complementar a outras estratégias para garantir o acesso contínuo aos alimentos. E a ação é executada em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento, que recebe os recursos do Ministério do Desenvolvimento Social, que é o responsável pela programação das entregas das cestas, por meio do termo de execução descentralizada.
e o objetivo é a aquisição dos gêneros alimentícios básicos e a distribuição gratuita desses gêneros em forma de cesta de alimentos, com o intuito de atender em caráter emergencial e complementar essas famílias que se encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional. E os beneficiários seriam, então, as famílias que aguardam a sua inclusão no Programa Nacional de Reforma Agrária, as comunidades indígenas e quilombolas. As cestas de alimentos distribuídas, elas são compostas por 8 tipos de alimentos, totalizando 22 quilos, e há 2 composições básicas, de acordo com a região, que seriam a Norte e Nordeste: 10 quilos de arroz, 2 quilos de açúcar, 4 quilos de feijão, 2 quilos de farinha de mandioca, 1 quilo de macarrão, uma lata de óleo de soja, 1 quilo de leite em pó e 1 quilo de flocos de milho. E na região Centro-Sul seria a mesma composição, mudando apenas ali a farinha de mandioca por farinha de trigo e a flocos de milho por fubá. A ação ela é realizada em parceria com os órgãos parceiros, e são essas instituições, então, que selecionam e indicam ao Ministério do Desenvolvimento Social as famílias que deverão ser atendidas. E os critérios para o recebimento das cestas seriam beneficiários inclusos do Cadastro Único para programas sociais do governo federal, com exceção das populações indígenas, e priorização realizada a partir da avaliação de mapas de insegurança alimentar da CESAM e órgãos parceiros, recursos disponíveis do LOA. E conforme já dito antes, os órgãos parceiros eles selecionam e indicam ao Ministério do Desenvolvimento Social as famílias que deverão receber essas cestas de alimentos, e também eles são responsáveis pela retirada dessas cestas nos armazéns da CONAB. E para os povos indígenas, então, é a Fundação Nacional do Índio, Secretaria de Saúde Indígena. Para as comunidades remanescentes de quilombos, é a Fundação Cultura Palmares. E para as famílias acampadas que aguardam acesso ao Plano Nacional da Reforma Agrária, é o Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária. Nós encontramos uma nota que tem como finalidade de divulgar o programa de aquisição de alimentos, e ela pode ser uma ferramenta importante na redução desses impactos negativos na economia, no combate à vulnerabilidade social e à insegurança alimentar e nutricional. A paralisação econômica e social provocada pelo isolamento, ela teve como consequência o fechamento de alguns restaurantes populares, a suspensão de aulas em escolas públicas e privadas, o enfraquecimento das atividades de trabalhadores informais, o aumento de demissões e a redução na disponibilidade de alimentos distribuídos às pessoas que vivem em situação de risco alimentar. Então, os esforços eles se concentram em evitar as interrupções que influenciam na força de trabalho e impactam na produção de alimentos e na geração de emprego e renda. Então, dessa forma, orienta que políticas públicas em resposta à pandemia do novo coronavírus sejam implantadas para garantir a produção doméstica e a renda do agricultor. O programa de aquisição de alimentos ele pode atuar, então, minimizando os efeitos da crise econômica, principalmente sobre os pequenos municípios, e além de contribuir para minimizar os prejuízos para a agricultura familiar, que está entre os grupos de produtores que poderão sofrer os impactos nesse desaquecimento econômico diante dessa perda momentânea de canais de comercialização. E para evitar severas crises alimentares durante e após a crise da pandemia, nos países que apresentam uma alta dependência de importação e exportação dos insumos, é necessário, então, algumas medidas preventivas de combate à insegurança alimentar e nutricional, que seriam a ampliação de programas de proteção social, o atendimento das necessidades alimentares imediatas de pessoas em situação vulnerável e a redução dos custos relacionados ao comércio. A pandemia, ela ameaça a segurança alimentar e nutricional de crianças e adultos vulneráveis a cada dia, e ao mesmo tempo em que reduz a sua capacidade de lidar com as doenças, tornando mais suscetíveis à contaminação do novo coronavírus, com a presença de sintomas e seguido de agravamento no quadro clínico. Então, o foco da construção das medidas emergenciais seriam para esse público, que são de maior vulnerabilidade.
Então, o programa de aquisição de alimentos ele pode então ser de grande efetividade, porque a alimentação saudável nesse período é de extrema importância. Então, para melhorar a imunidade da população e reduzir a procura pelo sistema de saúde, já que o consumo desses alimentos in natura e minimamente processados, eles contêm as vitaminas e antioxidantes necessários para combater as infecções e fortalecer esse sistema imunológico. E de acordo com o Guia Alimentar, as duas categorias dos alimentos in natura e minimamente processados, eles são a base da alimentação nutricionalmente balanceada. Então, nesse sentido, o programa ele tem um importante papel na segurança alimentar e nutricional dos beneficiários, por prover uma maior diversidade e o acesso aos alimentos, especialmente às frutas e às hortaliças. E o programa ele não tem só a capacidade de promover o acesso à alimentação, como também de melhorar a qualidade e os hábitos alimentares das populações mais vulneráveis, sendo então imprescindível para a diminuição dos efeitos da pandemia na população em risco social e alimentar no país. E o aumento ao acesso aos alimentos in natura e minimamente processados torna-se ainda mais importante, uma vez que ao aumentar o consumo, principalmente se tratando de crianças, idosos ou pessoas com imunodepressão, ele fortalece o sistema imunológico e garante uma maior resistência às doenças, conforme eu já tinha comentado antes, O fortalecimento do programa como um instrumento de combate à crise, então é uma ação que requer baixos custos transacionais, já que ele possui uma estrutura de governança organizada. A recomendação, então, é que sejam ampliadas as ações do programa em 2020 e nos anos subsequentes, e a implementação do cenário, onde a estimativa total no ano seria de adquirir cerca de 420 mil toneladas de alimentos, atendendo cerca de 208 mil agricultores familiares, beneficiando 2.647 municípios, com 12 milhões de atendimentos aos beneficiários consumidores. Algumas notícias recentes sobre o PAA.